Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença, onde histórias reais voltam para assombrar, onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. Era janeiro de 1959. A União Soviética parecia congelada no tempo e na temperatura. 9 jovens se preparavam para uma expedição que misturava sonho e disciplina, aventura e glória. Queriam atravessar os Montes Urais em pleno inverno, uma façanha que poucos ousavam tentar. O líder, Igor Dyatlov, tinha apenas 23 anos, mas uma reputação impecável. Ele acreditava que a organização e a coragem eram suficientes para vencer qualquer frio. A equipe se reunia na estação de trem. Risos, mochilas, câmeras e uma confiança típica de quem ainda não conheceu o abismo. Entre eles estavam Zina, sempre otimista, Lyudmila, metódica, Rustem, o mais experiente nas trilhas, Nikolai, estudante de engenharia, Alexander, o brincalhão, e 2 Yuris, Yuri Doroshenko e Yuri Yudin. Eram amigos, colegas de universidade, unidos por uma paixão: testar os limites humanos contra a natureza. O trem partiu com o barulho metálico misturado a vozes e canções russas. Nos diários, as primeiras páginas descrevem piadas, comida simples, neve nas janelas. Ninguém poderia imaginar que aquelas seriam as últimas risadas registradas. Yuri Yudin, o 10º integrante, sentiu fortes dores nas costas e precisou desistir. Desceu na estação seguinte e, sem saber, salvou a própria vida. Os outros 9 seguiram. O destino, a montanha Kholat Syakhl, chamada pelos indígenas Mansi de Montanha dos Mortos. O nome causou risadas nervosas. Superstição, disseram, mas a floresta não ria. O vento parecia observar. E o que é apenas superstição, às vezes é aviso. A trilha era exaustiva, coberta de gelo e ventos cortantes. Eles anotavam tudo: horários, coordenadas, temperatura. Os diários mostram disciplina, mas também um cansaço crescente. As botas afundavam na neve até os joelhos, e cada respiração doía. Mesmo assim, ninguém queria parar. No dia 30 de janeiro, chegaram a um ponto onde a floresta terminava e começava o vazio branco. Montaram um acampamento, cozinharam um ensopado de aveia. Nas fotos todos sorriem. O frio, o desconforto, nada parece abatê-los, mas a câmera às vezes capta mais do que pretende. O fundo das imagens tem uma névoa estranha, um vulto distante, talvez sombra, talvez coincidência. No dia seguinte começaram a subir a encosta. Uma nevasca repentina os fez mudar o trajeto. Pela bússola perceberam o erro, mas decidiram montar a tenda ali mesmo, em terreno aberto. Era 1º de fevereiro. Essa seria a última decisão consciente daqueles 9 jovens. À medida que o sol se escondia, o vento aumentava. Soprava em rajadas que lembravam vozes longas, palavras arrastadas. Alguns riram chamando aquilo de música da montanha. Mas a melodia não era alegre. O frio invadia por frestas invisíveis e o ar parecia vibrar de maneira diferente. Eles jantaram, brincaram e escreveram. Às 21 horas, anotou Zina: Igor está preocupado com o tempo, mas tudo sob controle. Às 23 horas, Rustem comentou que a tenda se move sozinha com o vento. Depois disso, nenhum registro. A montanha engoliu as palavras. O terror começava de forma silenciosa, quase educada. O tipo de medo que não dá grito, mas instala uma certeza. Há alguma coisa lá fora e sabe que estamos aqui. A temperatura desceu para 30 graus negativos. E o vento não parecia mais vento. Dentro da tenda, 9 pessoas acordadas ouvindo. Um som metálico? Um estalo? Passos? Não há testemunhas, apenas hipóteses. Mas os peritos depois encontrariam o tecido cortado de dentro para fora. Eles não saíram, foram empurrados pelo próprio pânico. O frio atingia o limite do humano. A roupa congelava em minutos. O ar queimava as narinas. Mesmo assim, eles saíram descalços, alguns em roupa de dormir.
As pegadas encontradas dias depois mostravam ordem. Nenhum tropeço, nenhum sinal de luta. Apenas uma marcha firme para o desconhecido. A fogueira improvisada ao pé de um cedro indica que ainda tentaram resistir. 2 corpos foram achados ali, sem sapatos, abraçados. Outros 3 a caminho da tenda, caídos na neve, voltando, talvez por instinto. E 4 soterrados mais adiante, meses depois, com ferimentos impossíveis de explicar. Eram 9, todos mortos. O vento ainda sopra naquele vale. Quem passa por ali jura ouvir risadas que o tempo não levou. Um coro de vozes que o gelo conserva como lembrança, ou como aviso. Os socorristas chegaram semanas depois, quando o frio já devorava tudo. Um grupo de estudantes e soldados começaram a subir com cães, mas os cães recusavam avançar. Latiram, choraram, voltaram, e isso, vindo de animais treinados, foi o primeiro sinal de que ali algo era insólito. A tenda foi encontrada semi-enterrada na neve, os mastros dobrados, as cordas ainda presas, os pertences organizados, tudo em perfeita ordem, exceto por uma única coisa: o tecido rasgado de dentro para fora, como se o desespero tivesse brotado lá dentro. Do lado de fora, 9 pares de pegadas seguiam em linha reta. Não havia sinais de luta, nem correria. Era uma caminhada, calma, metódica, quase hipnótica. Os investigadores contaram. Passos longos, consistentes, descalços, como se tivessem sido guiados por uma força invisível. O primeiro corpo estava de bruças, a poucos metros do cedro. O rosto calmo. O segundo, deitado de lado, mãos congeladas numa tentativa de proteger o peito. Os 2 foram reconhecidos como Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko. Ambos vestiam apenas roupas íntimas. Na base do cedro, galhos quebrados indicavam que alguém tentava subir. Os dedos estavam despedaçados. Havia sangue na casca, sinal de desespero. Mas o topo da árvore, nada. Nenhuma marca de fuga. Apenas o vazio e o som do vento. A 300 metros dali, encontraram mais 3 corpos: Igor, Zina e Rusten, caídos em direções diferentes, como se tentassem voltar à tenda. Os rostos voltados para o alto, os olhos abertos. Zina tinha um corte profundo na testa, mas não havia sangue na neve. O mistério começava a se aprofundar. A ciência exigia respostas. A montão, silêncio. Por que eles saíram sem roupas adequadas? Por que não voltaram à tenda se ela estava a poucos minutos dali? E a pergunta mais assustadora: o que os fez rasgar a lona por dentro? Meses depois, o degelo revelou o resto. Mais 4 corpos, soterrados sob 4 metros de neve. A cena era inacreditável. As roupas apresentavam níveis de radiação acima do normal. Um deles, Nikolai, tinha o crânio esmagado, sem ferimento externo. Ludmila estava sem olhos e sem língua, mas sem sinal de ataque animal. A pele parecia queimada, bronzeada em meio ao gelo. As costelas de Alexander estavam partidas em série, como se tivesse sido atingido por uma força imensa, mas invisível. O relatório soviético chamou de força natural desconhecida e encerrou o caso. Mas ninguém acreditou. Nem os investigadores, nem as famílias, nem os próprios soldados que recolheram os corpos. Porque a cena era mais do que trágica. Era sobrenatural. Era janeiro de 1959. A União Soviética parecia congelada no tempo e na temperatura. 9 jovens se preparavam para uma expedição que misturava sonho e disciplina, aventura e glória. Queriam atravessar os montes Urais em pleno inverno, uma façanha que poucos ousavam tentar. O líder, Igor Dyatlov, tinha apenas 23 anos, mas uma reputação impecável.
Ele acreditava que a organização e a coragem eram suficientes para vencer qualquer frio. A equipe se reunia na estação de trem de Sverdlovsk. Risos, mochilas, câmeras e uma confiança típica de quem ainda não conheceu o abismo. Entre eles estavam Zina, sempre otimista, Lyudmila, metódica, Rustem, o mais experiente nas trilhas, Nikolai, estudante de engenharia, Alexander, o brincalhão, e 2 Yuris, Yuri Doroshenko e Yuri Yudin. Eram amigos, colegas de universidade, unidos por uma paixão: testar os limites humanos contra a natureza. O trem partiu com o barulho metálico misturado a vozes e canções russas. Nos diários, as primeiras páginas descrevem piadas, comida simples, neve nas janelas. Ninguém poderia imaginar que aquelas seriam as últimas risadas registradas. Yuri Yudin, o 10º integrante, sentiu fortes dores nas costas e precisou desistir. Desceu na estação seguinte e, sem saber, salvou a própria vida. Os outros 9 seguiram. O destino, a montanha Kholat-Syakhl, chamada pelos indígenas Mansi de Montanha dos Mortos. O nome causou risadas nervosas. Superstição, disseram. Mas a floresta não ria. O vento parecia observar. E o que é apenas superstição, às vezes, é aviso. A trilha era exaustiva, coberta de gelo e ventos cortantes. Eles anotavam tudo: horários, coordenadas, temperatura. Os diários mostram disciplina, mas também um cansaço crescente. As botas afundavam na neve até os joelhos, e cada respiração doía. Mesmo assim, ninguém queria parar. No dia 30 de janeiro, chegaram a um ponto onde a floresta terminava e começava o vazio branco. Montaram acampamento, cozinharam um ensopado de aveia. Nas fotos, todos sorriem. O frio, o desconforto, nada parece abatê-los. Mas a câmera, às vezes, capta mais do que pretende. O fundo das imagens tem uma névoa estranha, um vulto distante. Talvez sombra, talvez coincidência. No dia 1º, começaram a subir a encosta. Uma nevasca repentina os fez mudar o trajeto. Pela bússola perceberam o erro, mas decidiram montar a tenda ali mesmo, em terreno aberto. Era 1º de fevereiro. Essa seria a última decisão consciente daqueles 9 jovens. À medida que o sol se escondia, o vento aumentava. Soprava em rajadas que lembravam vozes longas, palavras arrastadas. Alguns riram chamando aquilo de a música da montanha. Mas a melodia não era alegre. O frio invadia por frestas invisíveis, e o ar parecia vibrar de maneira diferente. Eles jantaram, brincaram, escreveram. Às 21 horas, anotou Zina: Igor está preocupado com o tempo, mas tudo sob controle. Às 23 horas, Rustem comentou que a tenda se move sozinha com o vento. Depois disso, nenhum registro. A montanha engoliu as palavras. O terror começava de forma silenciosa, quase educada. O tipo de medo que não dá grito, mas instala uma certeza. Há algo lá fora e sabe que estamos aqui. A temperatura desceu para 30 graus negativos. E o vento não parecia mais vento. Dentro da tenda, 9 pessoas acordadas, ouvindo. Um som metálico? Um estalo? Passos? Não há testemunhas, somente hipóteses. Mas os peritos depois encontrariam o tecido cortado de dentro para fora. Eles não saíram. Foram empurrados pelo próprio pânico. O frio atingia o limite do humano. A roupa congelava em minutos, o ar queimava as narinas. Mesmo assim,
Eles saíram descalços, alguns em roupa de dormir. As pegadas encontradas dias depois mostravam ordem. Nenhum tropeço, nenhum sinal de luta. Apenas uma marcha firme para o desconhecido. A fogueira improvisada ao pé do cedro indica que ainda tentaram resistir. 2 corpos foram achados ali, sem chapes, abraçados. Outros 3 a caminho da tenda, caídos na neve, voltando talvez por instinto. E 4 soterrados mais adiante meses depois, com ferimentos impossíveis de explicar. Eram 9, todos mortos. O vento ainda sopra naquele vale. Quem passa por ali jura ouvir risadas que o tempo não levou. Um coro de vozes que o gelo conserva como lembrança ou como aviso. Os socorristas chegaram semanas depois, quando o frio já devorava tudo. Um grupo de estudantes e soldados começou a subir com cães, mas os cães recusavam avançar. Latiram, choraram, voltaram. E isso, vindo de animais treinados, foi o primeiro sinal de que ali é algo insólito. A tenda foi encontrada semi-enterrada na neve, os mastros dobrados, as cordas ainda presas, os pertences organizados, dentro comida intacta, câmeras, botas alinhadas, tudo em perfeita ordem. Exceto por uma única coisa: o tecido rasgado de dentro para fora. Como se o desespero tivesse brotado lá dentro. Do lado de fora, 9 pares de pegadas seguiam em linha reta. Não havia sinal de luta, nem correria. Era uma caminhada. Calma, metódica, quase hipnótica. Os investigadores contaram. Passos longos, consistentes, descalços. Como se tivessem sido guiados por uma força invisível. O primeiro corpo estava de bruços, a poucos metros do cedro. O rosto, calmo. O segundo, deitado de lado, mãos congeladas numa tentativa de proteger o peito. Os 2 foram reconhecidos como Yuri Doroshenko e Yuri Krivionichenko. Ambos vestiam apenas roupas íntimas. Na base do cedro, galhos quebrados indicavam que alguém tentara subir. Os dedos estavam empedaçados. Havia sangue na casca, sinal de desespero. Mas o topo da árvore? Nada. Nenhuma marca de fuga. Apenas o vazio e o som do vento. A 300 metros dali, encontraram mais 3 corpos. Igor, Zina e Rustem. Caídos em direções diferentes, como se tentassem voltar à tenda. Os rostos voltados para o alto, os olhos abertos. Zina tinha um corte profundo na testa, mas não havia sangue na neve. O mistério começava a se aprofundar. A ciência exigia respostas. A montanha, silêncio. Por que eles saíram sem roupas adequadas? Por que não voltaram à tenda, se ela estava a poucos minutos dali? E a pergunta mais assustadora: o que os fez rasgar a lona por dentro? Meses depois, o degelo revelou o resto. Mais 4 corpos, enterrados sob 4 metros de neve. A cena era inacreditável. As roupas apresentavam níveis de radiação acima do normal. Um deles, Nikolai, tinha o crânio esmagado, sem ferimento externo. Lyudmila estava sem olhos e sem língua, mas sem sinal de ataque animal. A pele parecia queimada, bronzeada em meio ao gelo. As costelas de Alexander estavam partidas em série, como se tivesse sido atingido por uma força imensa, mas invisível. O relatório soviético chamou de força natural desconhecida e encerrou o caso. Mas ninguém acreditou. Nem os investigadores, nem as famílias, nem os próprios soldados que recolheram os corpos. Porque a cena era mais do que trágica. Era sobrenatural.
O inverno demorou a devolver os corpos. Quando finalmente o fez, devolveu também o medo. Homens acostumados à rigidez militar começaram a hesitar antes de pisar na neve. Os cães latiram, depois recuaram, como se o ar ali tivesse outro dono. E o silêncio tinha peso. A tenda foi achada meio enterrada, inclinada, o tecido rasgado de dentro para fora. Os pertences dispostos com precisão soviética. Botas alinhadas, diários empilhados, comida pronta para o jantar. Era como se alguém tivesse dito, volto em 1 minuto, e nunca voltado. O vento assobiava pelas fendas e cada som parecia uma lembrança. Os peritos escreveram, ausência de sinais de luta. Mas o verdadeiro combate talvez tenha sido dentro de cada mente. As primeiras autópsias confundiram tudo. Corpos com fraturas internas severas, mas pele intacta, costelas esmagadas, crânios rachados, órgãos deslocados. Um médico comentou em voz baixa, parece o resultado de um impacto sem contato. A explicação oficial não veio. Veio uma ordem. Encerrar rápido. Mesmo assim, o investigador chamado Ivanov não conseguiu dormir. Relatou luzes no céu, bolas incandescentes que pairavam sobre a montanha. Outros moradores da região também viram. Relatos arquivados, datados de 1 e 2 de fevereiro. As testemunhas foram advertidas a não falar mais sobre isso. O frio preservou detalhes que o tempo deveria apagar. Nas roupas, manchas que reagiam a contadores Geiger, níveis de radiação muito acima do normal. O exército recolheu as peças e desapareceu com elas. Ninguém explicou por quê. Talvez porque algumas verdades não caibam em relatórios. Yuri Yudin, o único sobrevivente por ter desistido da viagem, foi levado ao local. Reconheceu os pertences dos amigos, chorou e disse algo que até hoje ecoa. Eles não teriam saído da tenda sem motivo. Nunca mais falou em público sobre o assunto. Morreu em 2013, ainda repetindo: nunca saberei o que os fez sair. A imprensa tentou romper o muro de silêncio. Jornais locais chegaram a publicar notas tímidas. Depois, silêncio total. O Estado decretou que o caso de Dyatlov era classificado. As famílias receberam os caixões lacrados e instruções para não abri-los. Algumas abriram mesmo assim. O que viram nunca foi contado com todas as letras. Os Mansis, povo nativo dos Urais, observavam de longe. Quando perguntados, apenas diziam: a montanha os chamou, e apontavam para o horizonte, onde o vento parecia dançar. Não há superstição sem raiz, e naquela região as raízes falam em voz baixa. Falam de um lugar onde o mundo dos vivos e o dos mortos se cruzam como trilhas invisíveis. Nos acampamentos de busca, as noites eram longas demais. Os soldados ouviam sons, estalos, risadas, passos. Um deles jurou ver uma sombra atravessar o vale em linha reta, sem afundar na neve. Outro que a fogueira apagou sozinha. Medo é contagioso, e ali virou epidemia. As fotos recuperadas do rolo de Igor mostravam alegria e confiança. Mas uma das últimas imagens trouxe arrepio. No fundo da mordaça, uma silhueta negra, imóvel. O negativo foi examinado várias vezes. A figura estava lá, mas ninguém conseguiu definir o que era. A montanha, talvez, se deixando fotografar. O tempo passou, mas o vale permaneceu o mesmo. Branco, vasto, imóvel. Um cenário tão puro que chega a ser indecente, sabendo o que aconteceu ali. A neve cobriu o sangue, mas não apagou o som, porque o som, quando é de medo, nunca se perde. A primavera chegou em 1959 trazendo o degelo.
e o horror. Foi então que os últimos 4 corpos foram encontrados, soterrados sob quase 4 metros de neve compacta. Os socorristas cavaram com cuidado e pararam, petrificados. Os rostos dos jovens pareciam não ter morrido dormindo, mas sim vendo. Vendo algo que ninguém deveria ver. Lyudmila, a mais jovem, estava sem língua, sem olhos, com o rosto voltado para cima, como se tivesse tentado gritar até o último instante. As costelas de Alexander estavam quebradas, mas não havia hematomas. Nikolai, o engenheiro, tinha o crânio rachado, sem sinal de impacto visível. E o quarto corpo, Alexander Kolevatov, parecia intacto, quase em paz, mas a expressão dizia o contrário. Os relatórios falavam em pressão extrema, traumas por força desconhecida. O governo chamou de evento natural incomunal e encerrou o caso. Mas ninguém acreditou, nem mesmo os oficiais que assinaram o documento. O investigador Ivanov, que presenciou as autópsias, anos depois confessou em carta. Havia luzes no céu, uma coloração alaranjada sobre a montanha. Os corpos apresentavam sinais que não ousamos descrever. E acrescentou uma frase que arrepia até hoje. Não era humano. Não era natural. A montanha ficou conhecida como Passo Dyatlov, um nome que carrega mais do que geografia, carrega o peso do inexplicável. Montanhistas que se aventuraram por lá depois relataram sensações idênticas, vontade repentina de desistir, vertigem, pressão nos ouvidos, sons graves, como se algo ainda rondasse o vale. Algo antigo, algo que não gosta de ser lembrado. Com o tempo, o caso se transformou em símbolo. Documentários, livros, debates, mas nenhuma verdade absoluta.